o Fundo Público, mais especificamente o Fundo Estadual dos Direitos e Proteção do Idoso. Através desse fundo, o Conselho Estadual da área, que tem como missão capacitar e orientar os conselhos municipais, pode ir além com ações humanitárias louváveis. Alguns exemplos são entrega de cestas básicas, distribuição de face shields e máscaras, né? Além de um impacto como o da construção do lar São Francisco de Assis. Olha que lindo, né? Em Simão Dias, gente. Para entender um pouco mais sobre o assunto, eu vou conversar com o presidente do Conselho Estadual dos Direitos e Proteção do Idoso, Manuel Durval, que está aqui para a gente começar, né, esse bate-papo no início de semana, a história do Conselho Estadual dos Direitos e Proteção do Idoso. Foram aí, né, 30 anos de história aí, né, para todos que estão acompanhando, completados ontem. E aí a gente tem que falar muito sobre a importância desse fundo. Nada mais justo do que receber um convidado como o senhor à altura para explicar como é que funciona, né? Tem gente que ainda não sabe da importância de um fundo como esse, né? Agradeço a oportunidade do seu programa, parabenizo pela maneira como você o conduz. Muito obrigada. E realmente é um momento importante na história do Conselho de Direito, do Conselho Estadual do Direito da Pessoa Idosa, criado em 19 de dezembro de 1991 e ontem completou 30 anos de existência, 30 anos de vida. Sim. Em dois momentos da sua história, por mais ou menos dois anos e meio, ele chegou a ficar imobilizado, sem presidência. Sim. Mas de 2008 para cá, ele não parou mais e tem tido sempre, continuadamente, um trabalho de eficiência na preocupação com as pessoas mais necessitadas. Sim. Porque geralmente as pessoas que procuram os conselhos de direito são as pessoas mais simples. Porque aqueles que têm recursos, eles têm médicos, clínicas, tem muita coisa que pode... Tudo à disposição. Né? Mas os mais simples não. Os mais simples precisam, na verdade, da atenção daqueles que têm o dever de lhes proteger, baseado, obviamente, na lei. Então, os conselhos de direito, eles estão sempre à disposição. O nosso trabalho como conselho estadual é orientar e capacitar conselhos municipais e fazer com que eles possam, de certo modo, estarem preparados para bem servir a comunidade em cada município onde ele estiver instalado. Sim. Sergipe tem 75 municípios, 52 destes 75 já possuem conselhos de direito criados, o que não significa dizer que todos os municípios estão com conselhos em funcionamento. Certo. Funcionando, creio eu, que possivelmente nós deveremos ter aí talvez os 35 conselhos. O que a gente pode fazer para que eles funcionem? Um dos propósitos maiores dessa nossa oportunidade de contato é divulgar para os municípios, com certeza muita gente assiste o teu programa, é que eles possam, como municípios, fazer a anuência ao Pacto Nacional proposto pelo Conselho Nacional da Pessoa Idosa e a Secretaria Nacional. Este pacto visa implantar em cada município do Brasil um Conselho de Direito, fazendo com que ele seja treinado. Já há uma Universidade Federal contratada do Rio Grande do Norte para deixar esses conselhos em funcionamento, fazendo com que eles façam a sua ação, que é o controle social, o acompanhamento da execução da política pública. Sim. Esse é o papel que um conselho de direito deve fazer. Isso é incrível, né, gente? Porque nós estamos vivendo um novo momento onde você pode participar. Quando o Manuel fala aqui, né, enquanto presidente do Conselho Estadual, da importância desses municípios, você que está aí, que representa o município, que ainda não fez parte desse pacto, ainda, né, condição de se fazer, principalmente num momento como esse em que você vai ter toda essa estrutura, orientação, né? E quando a gente fala de conselho, a gente lembra da importância da participação popular, né? Porque o controle social, ele é feito pela população, para a população. Então, cabe a nós, enquanto, né, cidadãos, acompanhar, fiscalizar as ações. Então, primeiro quero parabenizar, né, por essa iniciativa e dizer que a gente deve abrir espaço mesmo e falar ainda mais
da importância desse fundo, porque os municípios eles terão espaço e eles terão em funcionamento algo que é incrível. A nossa população ela está envelhecendo cada vez mais e a gente precisa, né, dar uma atenção. Todos nós queremos envelhecer bem. Então, por que não contar com o apoio de um fundo que vai contribuir tanto aí para a nossa população, não é? O fundo público é um instrumento de captação. Sim. O Conselho Estadual foi criado em 1991 e em 1993, Sergipe criou o Fundo Público Estadual. À época, tanto da criação de conselho quanto da criação de fundo público, o Brasil não possuía nem política nacional da pessoa idosa e nem Conselho Nacional. O Estatuto do Idoso, pior ainda. O Estatuto do Idoso foi criado em 2003, então, que é a lei que protege a pessoa idosa. Então, Sergipe, de certo modo, é um estado que se lançou na vanguarda desse trabalho. Eu acredito que entre os 6, 8 primeiros estados que fizeram conselhos estaduais, antes de qualquer iniciativa do governo federal, Sergipe está dentro desse ambiente. Então é um conselho que estava na vanguarda daquele trabalho e de lá para cá vem fazendo o seu papel. Quanto à captação de recursos, o fundo público foi criado com esta finalidade, mas a captação de recursos, na verdade, ela só começou a acontecer com a sensibilização da sociedade a partir do momento em que a Receita Federal determinou, através de instruções normativas, a possibilidade tanto da sociedade civil quanto do ambiente empresarial poder ter a chance de, ao declarar a sua declaração, o seu imposto de renda, ou seja, do quanto eu vou mandar a Brasília, como pessoa jurídica, as empresas, eles fazem a sua declaração, o setor empresarial, em cima do lucro real. Então, o valor que ele tem a mandar para Brasília, apenas 1% daquele valor ele pode destinar para o fundo público. Então, na verdade, o empresário não está tirando do bolso. Ele está deixando de mandar para o governo federal. Quem, na verdade, renuncia àquele pedaço é o governo federal, porque foi isso que a Receita Federal planejou. Então, eles ficam com 99% e 1% a pessoa pode destinar para um fundo público. Gente, presta atenção nessa informação. Ela é uma informação que vale muito a pena você entender enquanto empresa, de quanto agente também aí de responsabilidade social, né? Porque eu acho que toda empresa tem que ter essa destinação, já deve colocar lá na sua missão, né, como empresa, esse trabalho de responsabilidade social. E essa é uma instrução normativa que vem para contribuir. Então, você vai poder fazer com que essa destinação, ela não saia do seu dinheiro para ir, né, do seu recurso enquanto empresa. Então, na verdade, vale muito a pena você fazer parte, aderir aí, né, a essa iniciativa. E como pessoa física também, não é? Como pessoa, a pessoa jurídica, ela tem um prazo, como a pessoa física também. O prazo da pessoa jurídica é 31 de dezembro. Então, nós estamos perto e chegando ao limite da possibilidade de quem é empresário, a sua empresa, contribuir, fazer essa destinação. Já na pessoa física, nós temos o prazo até a finalização do pagamento do imposto de renda do ano anterior. Então, por exemplo, o exercício de 2021 será declarado em 2022. Então, até aquele prazo de 2022, que a Receita Federal determinar, aqui é o limite para a entrega, a pessoa física tem a possibilidade daquilo que vai encaminhar à Receita Federal, deixar 6% destinado para fundos públicos. Então, ele pode colocar os 6% no fundo público da pessoa idosa, ele pode colocar, porque não existe só fundo público de pessoa idosa, ele pode colocar 3% para Conselho de Direito do Idoso, 3% para criança e adolescente, ou pode colocar os 6% para criança e adolescente. É uma decisão do empresário ou da pessoa física que contribui, que paga o seu imposto de renda. Então, a destinação é uma opção dele, né? De como ele pode fazer. Mas o limite é 6% daquilo que ele mandaria para Brasília. Então, gente, vamos prestar atenção
principalmente no prazo que está para vencer, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente 31 de fazer dezembro. essa abordagem, porque 31 de dezembro é já. Então, você que é empresa, que pode, né, fazer, porque na verdade é uma grande vantagem. Além de você estar ajudando, você tem uma vantagem aí em toda essa história. E, claro, isso é muito bom, né? Das duas partes. Primeiro, pelo trabalho de responsabilidade social, e segundo, que você não vai tirar nada, né, do seu bolso. Na verdade, seria um valor que você entregaria lá para a Receita, e a Receita está abrindo mão desse valor, dessa porcentagem. E é importante a gente falar, enquanto empresa, muitos que estão aí acompanhando, a gente sabe que teve um crescimento muito grande em microempresas, né? Microempresários, os MEIs, os chamados MEIs, eles também podem contribuir e entram nessa regra? Todos os que paguem imposto de renda como pessoa jurídica. Perfeito. Certo? E todos aqueles que pagam imposto de renda como pessoa física. Como pessoa física, só pode contribuir nesta destinação àqueles que pagam pelo modelo global. Então, você pode fazer pelo modelo simplificado, como você pode fazer pelo modelo completo. Tem que ser pelo modelo completo. É no modelo completo que a pessoa física pode entrar no campo de doações e vai ver lá fundos públicos. E naquele momento que você vê fundos públicos, você vai ver que há conselho de fundo público de pessoa idosa, fundo público de criança e adolescente, e ali você faz a sua opção e faz a sua destinação. Perfeito. Esse é o propósito. Depois desse propósito, né, ele vai para o fundo, e aí o fundo... Esses recursos em poder do fundo público... Eles são destinados à população idosa, principalmente a mais carente. Geralmente é praticamente para ela, viu? Não há como fazer para um outro tipo de destinação, Jaqueline. Olha aí, que lindo. Porque o certo, ontem eu fiz uma gravação e eu disse que o correto seria que cada município do Brasil tivesse um centro-dia, que é um local onde os idosos, aqueles que envelhecem, têm para onde ir, porque as famílias diminuíram de tamanho, os filhos e os netos vão para os seus trabalhos e escola e o velho fica sozinho. O bom era que o velho fosse para algum lugar, onde ele tivesse atividade o dia todo, almoço, lanche, e voltasse para casa já cansado, pronto para dormir, para no dia seguinte começar tudo novamente. Mas ele ocupa o tempo dele. O que faz a longevidade acontecer é atitude, é você mexer o seu corpo e não a inércia. A inércia nos envelhece mais rapidamente. Verdade. Então nós precisamos cuidar da vida e cuidar da saúde. Os centros-dias, se tivéssemos recursos onde a sociedade como um todo tivesse esta consciência, esse volume de recursos seria tão grande. Só para você ter uma ideia, eu conheço as experiências de Porto Alegre. O Fundo Público de Criança e Adolescente, o Fundo Público da Pessoa Idosa, no município de Porto Alegre arrecada por ano 13 milhões cada um. Nossa! Então, com 13 milhões de reais, você consegue fazer excelentes trabalhos sociais em benefício da sua comunidade e da sua sociedade. Então vamos fazer o seguinte, né? Aproveitar esse espaço, a audiência incrível que eu tenho que agradecer a todos vocês, que vocês fazem parte, para que vocês conheçam mais sobre esses fundos, para que vocês entendam esse projeto, para que a gente possa fazer, né, dessa ideia, desse sonho, uma realidade, né, para a gente fazer com que todos esses objetivos eles sejam realizados. E vai ser um sonho nosso, viu? Porque Obrigado. Conte aqui, o programa que é voltado para toda a família, né, e a gente se preocupa muito, mas muito bem, mas, né, principalmente com os que são vulneráveis, né? Então, assim, receba nosso apoio, tá? Todo espaço aqui. Muito obrigada e parabéns mesmo pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo aí à frente da presidência, né, desse conselho que é tão importante para o nosso estado. Obrigado a você, obrigado à TV Atalaia pela possibilidade desse pequeno encontro. Mas eu gostaria de deixar só um pequeno pensamento. Fica à vontade. Por que devemos ajudar os outros? A coisa mais nobre a fazer é achar uma necessidade e preenchê-la. Achar uma dor e curá-la. Há muitas dores por aí. Que tal ajudar na cura? É apenas uma pequena oportunidade, mas que pode fazer um efeito volumoso. E se você fizer parte disso, eu tenho certeza, eu não posso lhe dar nada, mas os céus com certeza lhe dará.